Quem nunca ouviu falar que pensar positivo pode mudar uma vida, hein? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia do livro 18 Princípios para você evoluir, do Economista Sincero, que pega esse famoso conceito da lei da atração e transforma em algo bem mais prático e poderoso, a regra da projeção inteligente. Pois é, essa frase aí, né? Parece familiar. A ideia de que o universo conspira a nosso favor virou quase um mantra popular. Tá em tudo que é livro de autoajuda, vídeo de coach, em todo lugar. Mas a pergunta é, será que é tão simples assim? É exatamente nesse ponto que o autor, o Charles Mendolifsky, chega para dar um choque de realidade. Ele argumenta que essa versão super simplificada da lei da atração pode até ser perigosa. E ele nos convida a questionar, será que a nossa única parte nessa história toda é só pensar? Segundo o autor, essa ideia, que na essência é super poderosa, acabou sendo banalizada, virou quase um clichê. Mas, e aqui está o pulo do gato, ele defende que o núcleo dela é verdadeiro. Pensa bem, como é que algo vai dar certo se, lá no fundo, a gente nem acredita que aquilo é possível? Então, o ponto de partida é esse. Acreditar é o primeiro passo, é o essencial, é a fundação de tudo. Sem essa crença inicial, nenhum projeto, nenhuma meta sequer sai do papel. Só que aqui vem o tal do freio de arrumação. O autor é muito claro nisso. Não adianta nada ficar pensando positivo sobre coisas que são francamente impossíveis. Isso só gera uma coisa: frustração. É fundamental saber separar o desejo da realidade, entender o que é de fato alcançável. Vamos ver um exemplo bem prático de carreira para isso ficar mais claro. Tentar virar diretor numa empresa familiar que já tem 8 herdeiros na sua frente na fila. Provavelmente é um beco sem saída. Agora, buscar uma promoção numa empresa que tem um plano de carreira claro, estruturado, aí sim, isso é um objetivo viável, inteligente. E a mesma lógica vale para o dinheiro, claro. Sonhar em transformar R$ 1.000 em 1 milhão em um ano, ganhando 5 mil por mês, não é realista. O caminho inteligente é criar metas de poupança que fazem sentido para a sua realidade. No fim das contas, a lição é: seja prático, não apenas um otimista. Ok, então qual é a solução do autor? Ele reformula a lei da atração e a chama de regra da projeção inteligente. E a grande diferença, a grande virada, é que ela combina a crença com aquele ingrediente que sempre pareceu faltar: a ação. E olha, essa frase resume tudo perfeitamente. Muda a mentalidade. Não é um pedido passivo esperando o universo entregar. É um compromisso ativo. A gente pede sim, mas ao mesmo tempo a gente se torna o principal responsável por fazer a coisa acontecer. E o legal é que não importa muito no que a pessoa acredita. Pode ser em Deus, pode ser no sistema do mercado ou simplesmente na própria capacidade de execução. O autor defende que o ato de ter fé em algo é o que realmente impulsiona todo o processo. Beleza, a filosofia é interessante. Mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia? Agora, a gente vai ver as ferramentas que o autor propõe para transformar essa ideia em uma coisa real, palpável. E o método é esse aqui. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Primeiro, defina o seu objetivo de forma bem clara. Segundo, escreva. Terceiro, fale em voz alta. E quarto, repita. O segredo é tirar a meta da cabeça e trazer para o mundo físico, todo santo dia, com consistência. E o autor não faz mistério nenhum sobre a inspiração por trás disso. Ele mesmo diz, é PNL total na veia. Para quem não conhece, PNL é a programação neurolinguística, um conjunto de técnicas que busca reprogramar a mente para alcançar objetivos. E ele abraça o método sem rodeiros, simplesmente porque, para ele, funciona. E não é só teoria não, ele aplicou isso na própria pele. Em agosto de 2018, ele definiu uma meta clara com a mentora dele: ter um vídeo com 1 milhão de visualizações. Apenas 2 meses depois, em outubro, o objetivo que parecia super distante se tornou realidade. Bom, a gente já falou sobre acreditar e sobre o processo de projetar a meta. Mas agora vamos focar no último componente, que talvez seja o mais crucial de todos: a ação consistente e disciplinada. Pensa comigo, não dá para querer um abdômen definido comendo pão, tomando vinho e faltando na academia, né? Isso é o desejo passivo, não gera resultado. O mesmo vale para qualquer objetivo. É preciso ter uma projeção ativa, seguir o plano, ter consistência e fazer o trabalho que precisa ser feito. E o autor argumenta: se existe uma fórmula que já funciona, para que tentar reinventar a roda? Uma franquia de sucesso tem um manual, uma receita de bolo tem os passos claros. Ignorar isso é escolher o caminho do fracasso. A lógica é a mesma. E agora, um ponto crucial. Muita gente acha que essas técnicas são só para empreendedores.
Mas o autor afirma exatamente o contrário. Elas são especialmente poderosas para quem é funcionário CLT e para servidores públicos. E os dados do público dele comprovam isso. Mais de 60% são pessoas com carteira assinada ou servidores. Ou seja, ele não está falando para uma bolha de empreendedores. Ele está falando diretamente com a realidade da maioria das pessoas. E ele conhece o público dele tão bem que sabe que cerca de 75% são homens. E por que isso é relevante? Porque mostra o quão direcionada é a mensagem dele, focando nos desafios e oportunidades que esse grupo específico costuma enfrentar na carreira. E aqui está a mensagem final, que é muito poderosa. O sucesso não é exclusividade de quem empreende. É totalmente possível prosperar dentro de uma estrutura, crescendo na carreira e usando o salário para investir e criar o seu próprio fluxo de dividendos. E a gente termina com essa reflexão do autor. É uma pergunta simples, mas que resume todo o princípio. Se uma receita para o sucesso já foi testada e comprovadamente funciona, por que alguém arriscaria mudar os ingredientes? A escolha, no final das contas, é de cada um.